aí que está apenas começando. Vou falar desses reforços que já chegaram, quem ainda está por vir, quem poderia vir e não vem mais. Tem alguns negócios aí que estão subindo no telhado, né, dona? Vamos convocar a galera, vai. A galera participa com a gente na hashtag Conexão aí. Hashtag Conexão aí de todas as redes sociais. Já já eu vou passar para vocês uma enquete que eu tenho certeza que vai ferver aqui na interatividade. Ó, antes da pergunta do dia, eu já vou chamar a Renata Millington. Ela acompanhou o desembarque do Rômulo, novo cão de guarda aí do meio-campo rubro-negro. Conta mais dessa história aí desse novo contratado do Flamengo. Renata Millington. Domingo de manhã, e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, estava em festa. Isso porque cerca de 30 torcedores muito animados invadiram a área de desembarque para recepcionar o novo reforço rubro-negro. Pula, sai do chão, o Rômulo é do Mengão. Pula, sai do chão, o Rômulo é do Mengão. A expectativa era grande para ver Rômulo de perto. O voo que estava previsto para chegar às 9h30 da manhã atrasou em 1 hora. E a cada minuto de espera, o torcedor cantava e agitava o saguão do aeroporto. Quando finalmente ele apareceu, confusão generalizada. Rômulo era só sorriso. E a única coisa que ele conseguiu dizer... É emocionante, é emocionante demais. Você esperava isso? Não, mas fica muito emocionado, é gratificante. O volante de 26 anos rescindiu o contrato com o Spartak de Moscou e chegou no Rio de Janeiro direto para o Ninho do Urubu para assinar um contrato de 4 anos e se reunir com os companheiros que já estão concentrados desde a última quinta-feira. A expectativa é que Rômulo seja oficialmente apresentado nos próximos dias. Renata Millington, direto do Rio de Janeiro, para os canais Esporte Interativo. Valeu, brigadão, Rê. E aí, dona, o Rômulo já chega sentindo um pouquinho do clima, né? Do que espera esse volante ao longo da temporada. Calor da torcida, cobrança, todo mundo sempre de pertinho aí. Já sentiu um pouquinho do clima, o Rômulo, novo contratado do Flamengo. É o início de um vínculo que tem tudo para ser formado, né? Ele assinando um contrato de 4 anos, com a qualidade que ele tem, né, ele pode agregar muito e vai agregar muito ao trabalho do Zé Ricardo, ao Flamengo em 2017 em Libertadores, em todo um calendário recheado. É jogador que chega para ser a solução. Para mim é uma excelente contratação, é reforço, porque ele vai preencher uma lacuna carente no Flamengo. É um jogador moderno, aquele volante que tem a qualidade para destruir o jogo adversário e tem a qualidade para circular. Sabe jogar com a bola a transição, no pé, né? Consegue construir também. Tem tudo para ser um meio de campo muito dinâmico e capacitado do Flamengo. Já faz o desafio aí pra galera então, porque lá vou, hein? O atual campeão brasileiro também repatriou um baita volante. Um baita, né? Que o Flamengo também estava de olho. E aí? E aí que a enquete é o seguinte, a gente não gosta de polêmica, né, gente? Quase nada. Ainda mais quando eu tô contigo ao lado. A galera participa com a gente na hashtag Conexão aí. Atenção, torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras e todo mundo que tá assistindo. Né? Dos reforços até aqui em 2017. Qual o melhor volante contratado do futebol brasileiro? É o Rômulo pelo Flamengo ou o Felipe Melo, que foi contratado pelo Palmeiras? Rômulo ou Felipe Melo? Hashtag Conexão aí, vamos bombar aqui. Já quer responder ou não? Vai deixar para responder lá na frente? Lá na frente eu respondo. Então tá, vamos lá. Com relação a essa contratação do Rômulo, a gente sabe que o Flamengo tem um primeiro volante que, inclusive, apesar das críticas, teve o contrato renovado, que é o Márcio Araújo. Sim. Em cima disso eu te pergunto, dona, tem chance de repente, um jogo fora de casa, né? Libertadores sempre muito pegada, o Zé Ricardo escalar um time com Rômulo, Márcio Araújo e o William Arão, com 3 volantes, tem chance, você acha? Tem chance. Né? Primeiro que o Márcio Araújo é um jogador de confiança do Zé Ricardo e do grupo. Todo mundo sempre deixou isso de maneira muito explícita, né? A importância do Márcio Araújo na proteção da zaga, carregador de piano, marca muito bem, né? Limitado na parte técnica, não é um jogador que tem uma qualidade para ditar um ritmo no meio de campo, não é aquele volante moderno, mas ele tem o valor dele, né? E acho que o contrato renovado está correto. A questão de jogar com 3 volantes é circunstância e pode acontecer, ainda mais se o Flamengo não conseguir a contratação de pontas que cheguem para ser soluções, né? Pontas que resolvam no quesito preparar a jogada, né? Na finalização e antes do Conca estar bem fisicamente. O Conca estando bem fisicamente, acho muito difícil ele atuar com 3 volantes. Só que a torcida do Flamengo não tem que se prender a 3 volantes. Ele pode jogar com o Márcio Araújo mais fixo,
né, na marcação. Soltar o Arão e o próprio Rômulo, né? O Rômulo não é um jogador de tanta chegada na frente. Ele chega bem, né, na cabeçada, né, mas não é aquele jogador que vem para infiltração. O William Arão mas você teria Rômulo e William Arão, são jogadores que têm uma criatividade no meio de campo. Pode ser, sim, um modelo de jogo, né, utilizado pelo Flamengo no decorrer da temporada. Amplia o leque de opções para o Zé Ricardo. Então, mas o Flamengo em 2016, se for parar para analisar, dona, invariavelmente jogava com 2 pontas abertos. Sim. Né? Tinha lá o Guerreiro mais centralizado e às vezes jogava o Sheik, ou o Everton, ou o Gabriel, ou o Marcelo Cirino, né, que ainda também não convenceu a torcida. E aliás até pode ir embora também, né, o Marcelo Cirino e tudo mais. Fernandinho, né, que o Grêmio já deixou claro que quer contar com ele para 2017. Você sente que esse esquema pode ou não ser mantido em 2017, já que agora não, né, mas em breve, vai ter o Conca, já tem o Rômulo, vai ganhando algumas opções, não sei, você acha que o esquema vai ser mantido ou o Zé Ricardo pode mudar? Eu acho que ele ainda pensa nesse esquema, com os pontos. Com 2 pontos. Né? Tanto que o Flamengo fez proposta para contratar o Berrio, né, do Atlético Nacional, destaque na campanha vitoriosa da equipe colombiana, e ainda quer a contratação de outro ponta. Isso porque o Thiago Santos, jogador da base, né, acabou se lesionando, né? Ele chegou para a pré-temporada lesionado, acabou se machucando aí no período das férias. Acho que em um primeiro momento ele ainda pensa no esquema com esses jogadores de beirada, mas ele vai precisar ainda mais uma Libertadores, uma competição tão nivelada e disputada de jogadores de solução. O Flamengo não tem ainda esse jogador confiável para essa posição muito carente. Agora o mercado, o foco é esse. A questão é, com o Conca, pode ser isso aí vai abrir uma oportunidade para uma variação de esquema ou para uma mudança de esquema, né? Porque ele pode utilizar 2 meias, né? E aí você ganha muita qualidade para armar o jogo, né? Que são meias que têm a qualidade de assistência, da finalização. Diego e Conca é algo que dificilmente você vê hoje no futebol brasileiro. Ou ele pode tentar adaptar o Conca jogando mais aberto pelo lado direito, puxando para a canhota, entrando em diagonal. Vai ter que ver a capacidade física do Conca para acompanhar o lateral, né, para auxiliar numa recomposição, né? É o problema bom, Gima. É o problema bom. Ele tem mais qualidade, o plantel eleva o seu patamar com essas contratações e aí ele pode brincar um pouco mais na questão tática. Vamos ver o time base, então, o provável time base do Flamengo para 2017, né? O Zé Ricardo vai ganhando algumas opções. No gol segue o Muralha, na lateral direita segue o Pará, dupla de zaga Hever e Rafael Vaz. E na esquerda, o Jorge. Aí o meio de campo que a gente montou aí, com o William Arão, Rômulo, Diego, sem o Conca, claro, em virtude da lesão. O Conca ainda está se recuperando dessa lesão no joelho. Está entre parênteses justamente por conta disso. E um ataque com os 2 pontas, ó. O Gabriel aberto de um lado, o Everton do outro e o Guerreiro mais centralizado. A gente até colocou o Conca ali entre parênteses, né, Dona? Dos jogadores. Bom time, hein, Dona? Bom time, um time muito forte. Né? O Flamengo tinha esse problema no primeiro homem de meio de campo, num jogador, né, para dosar um pouco mais, para ter a qualidade nessa transição, né? O Rômulo, ele é esse atleta. Ele mostrou isso no Vasco, ele mostrou isso no Spartak, é um jogador que atuou muito bem com a camisa da Seleção Brasileira quando teve oportunidades, é o volante moderno, que o Rodrigo Caetano conhece muito bem. Para quem não sabe a história do Rômulo, o Rodrigo Caetano foi buscar o Rômulo lá no Picos do Piauí, né, e trouxe para o Vasco. Ele fez uma parte final ali da base no Vasco, explodiu com a camisa do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, foi destaque naquela campanha e depois foi para a Europa, porque é um jogador que tem esse perfil Europa, ele tem esse porte. Então chega para ser solução, né? Acho que com a presença do Conca, tudo indica, mesmo com a aprovação do futebol do Márcio Araújo com o Zé Ricardo, acho que ele vai para o banco de reservas. A tendência é que seja esse meio de campo aí. O que tem de melhor para escalar deve ser isso, porque o Rômulo também tem muita pegada na marcação e é melhor do que o Márcio Araújo na qualidade e na troca de passe. É um time muito forte, mas ainda acho que o Flamengo tem essa carência, precisa de um atacante de velocidade pelo lado. Né? De beirada, né? A gente vê ali o Everton, não é um craque, mas é o mais eficiente, o jogador que mais incomoda uma defesa adversária. Paulinho voltou de empréstimo, hein? Não sei, ué. Paulinho e Santos. Não foi muito bem no Santos e ele já entrou numa curva descendente naquele final de passagem dele no Flamengo. Foi muito bem no título da Copa do Brasil, né? Ainda mais naquele jogo contra o Botafogo, só não fez chover no Maracanã. Mas
caiu de produção de maneira considerável. Não dá para ser encarado como um reforço. E o Ederson, que vai se recuperando aí aos pouquinhos de mais uma lesão complicada, uma lesão delicada. Jogador que chegou aí com um grande cartaz, verdade seja dita, mas não conseguiu emplacar. O Ederson é muito bom jogador, mas se você analisar a carreira do Ederson, ele nunca conseguiu ter uma sequência, uma regularidade, porque ele esbarra nas limitações físicas. Se tiver 100% fisicamente, né, vai ajudar e muito, e pode ser esse jogador de beirada. Né? Ele pode ser um jogador até para brigar para ser titular do Flamengo. E aí ajuda muito, né, no giro do ataque, na movimentação. O Guerreiro vai ter Conca, Diego e Ederson para preparar para ele. Então, eleva muito o poder de fogo do Flamengo. A questão é, até que ponto o Flamengo pode contar com o Ederson? Não dá para cravar, não dá para projetar. Para ser justo, não foi culpa do Ederson. Né? Não foi uma questão física. Pra se machucar, né? Foi uma entrada muito forte do Fagner, que ele acabou lesionando, faz parte aí do futebol. Ô, dona, e o Conca, hein? Conca foi apresentado sexta-feira, chamou atenção para muitos. Ele tá um pouquinho acima do peso, acho que até natural, né? Porque tá um tempão aí sem jogar. Você que ele vai demorar muito para entrar em forma e ajudar esse time aí do Zé Ricardo, dona? Eu acho que maio, né? Dá pra ele colocar maio. É a expectativa para ele jogar? Até maio. Até maio. Eu já ouvi abril, já estão falando até em planos mais otimistas dele jogar em março. Assim, a pergunta é, para ele entrar em campo, eu acho que ele vai entrar em campo antes disso. Mas para ele começar a estar no seu auge físico, melhor fisicamente, ele vai precisar de uma sequência maior. Ele está numa lesão séria. Acho que a partir de maio a gente vai ver aquele Conca que encantou com a camisa do Fluminense, né, que foi um dos melhores meias aqui do futebol brasileiro e até do continente, né, porque é um jogador muito qualificado e foi uma grande cartada do Flamengo. Né? O Flamengo se protegeu na negociação, só passa a pagar a partir do momento que ele entrar em campo. É jogador para resolver, é jogador diferenciado, é meia cerebral, né, para dividir a responsabilidade e tirar a sobrecarga do Diego que a gente viu em 2016. Pela lesão, dá pra falar que é uma aposta? Ou não dá pra falar em aposta quando um jogador é do tamanho de um Conca? Não, porque a gente já viu do que o Conca é capaz aqui no futebol brasileiro. Então, acho que a aposta não é. Eu vejo como uma contratação de impacto, eu vejo como um dos grandes reforços do futebol brasileiro até aqui. Ó, gente, já vou pra galera, hein? Tem uma pergunta do dia aí. Qual o melhor volante repatriado? Eu sei que o pessoal já tá sugerindo outros volantes. A gente tá aqui fazendo esse desafio. O melhor volante repatriado da Europa. É o Rômulo, que chega pra ajudar o Flamengo, ou é o Felipe Melo, que chega pra ajudar o Palmeiras? Antes de ir pra galera, vamos ouvir o Conca. Ô, Conca, você tinha uma identificação muito grande com o Fluminense. Por que você escolheu o rival Flamengo, hein, Conca? É tudo. Acho que a seriedade que as pessoas do Flamengo mostraram, o planejamento, me apoiaram em um momento tão difícil da minha carreira e acho que é tudo. Vestir a camisa do Flamengo, todo mundo sabe a importância que tem uma torcida grande que apoia, que ajuda e acho que para mim, com certeza, é um orgulho poder vestir essa camisa e eu passei por outros clubes, tanto aqui no Brasil, joguei na China, no Chile e acho que hoje me abriu as portas num momento tão importante e eu vou tentar do máximo para o bem do Flamengo, que é o mais importante hoje. Cada escolha uma renúncia, né? O Conca, o que ele fez com a camisa do Fluminense, ninguém vai apagar. Só que essa escolha faz com que o torcedor tricolor fique chateado, né? De repente diminui a idolatria com o argentino. Teremos alguns fla-flus ao longo do ano para tirar essa prova dos 9 aí, mas essa é a grande questão. Ele quis fugir um pouco da polêmica, não quis bater muito de frente com esse time. Eu gostei da resposta dele, né? Ele falou que todo clube que ele veste a camisa, ele respeita. E isso sempre foi uma marca do Conca. Não dá para você questionar um meio-campo visado de qualidade que ficou 38 rodadas no Campeonato Brasileiro e foi campeão. Nossa Senhora. Né? Jogando demais com a camisa do Fluminense. Então, o que ele produziu com a camisa tricolor, isso aí nunca vai ser apagado. Acho que a torcida do Fluminense tem que ter, né, gratidão, respeito pelo que ele produziu e acho que ele continua ídolo do Fluminense. Eu acho que não apaga, não. Faz parte do futebol. Pode arranhar. É rival, né, pô? Não, eu entendo. O torcedor é passional. Eu entendo o torcedor que vai ficar chateado com a oportunidade dele vestir a camisa do Flamengo. Sim. Até porque não dá para comparar, ele teve uma passagem curta pelo Vasco e depois foi pro Fluminense. Mas o vínculo que ele formou
com a torcida tricolor é muito maior do vínculo que ele tem com a torcida do Vasco. Não dá nem para comparar. É verdade. Né? Faz parte do futebol, não é o primeiro caso nem o último. Né? O Edmundo, por exemplo, vestiu a camisa do Flamengo. Ele é muito ídolo do Vasco. Né? A gente tem alguns casos assim no futebol mundial. O Ronaldo vestiu a camisa do Real Madrid, vestiu a camisa do Barcelona, do Milan, da Inter de Milão. Então faz parte do futebol. Agora é seguir o Fluminense com o Sornosa e o Flamengo seguir com o Conca e vamos ver quem vai se dar melhor. A galera participando muito aqui em peso, voando. Hashtag conexão aí, a pergunta